E aí, agora então acho que a gente está live, Pondé. Muito bem. Então, tudo bem? Hoje a gente tem um dia muito especial aqui na Fundação ProRim. A gente está recebendo aqui uma grande pessoa do nosso país. A gente vai ter a participação então do filósofo e escritor Luiz Felipe Pondé. A gente vai poder aqui ter uma hora de conversa e escutar as reflexões e aprender muito com você, né, Pondé? E a gente quer fazer um agradecimento especial. A Fundação ProRim é uma instituição que cuida predominantemente de pessoas com doenças renais crônicas, com doença renal crônica, trata pessoas em hemodiálise, transplantados, e toda essa pandemia mudou também a vida dos nossos pacientes, quem trabalha aqui, mudou a vida das pessoas como um todo, né? E a ProRim, então, é uma instituição voltada ao tratamento dessas pessoas e que busca disseminar conhecimento, educação, prevenção, e nada melhor do que a gente também, nesse período, aprender com as pessoas que fazem a diferença no nosso país. Então, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Obrigado pelo convite. Então, Pondé, olha, a ideia lá, a gente colocou que é superação e o período pós-pandemia, né? Sim. O que você acha, assim, que a gente pode definir nesse período aí, como a gente tendo... O que é superação agora? Será que a gente superação vai ter um símbolo aí, a gente poder andar sem máscara? O que vai ser a superação? Ou superação é a gente ter se adaptado a usar máscara e continuar a viver a nossa vida, sair de casa? Como é que você está pensando nesse assunto? Olha, antes de tudo, mais uma vez, obrigado pelo convite. Um prazer conversar com vocês aqui. Eu acho que a ideia de superação, ela tem graus, né? No primeiro momento, foi superar a dificuldade de viver confinado, né? Agora será superar o medo de sair do confinamento. E é muito necessário superar esse medo, porque a vida não pode acontecer de forma confinada. Então, eu diria que a primeira coisa, digamos assim, no capítulo dos afetos a ser superado, será o medo. Primeira coisa, não achar que é possível se viver uma vida majoritariamente dominada pelo medo. Medo do outro, medo da vida, medo dos riscos. Esse fator ele é excepcional para a gente, porque a humanidade já passou por epidemias muito piores do que essa, de letalidade infinitamente maior, estrago infinitamente maior. É que, claro, cada vida perdida é um absoluto, tá, como relativismo. E tanto para quem a perde, como para quem ama a pessoa que veio a óbito. Mas, do ponto de vista estatístico histórico, essa epidemia não se aproxima da espanhola, muito menos de todas as epidemias de peste que já aconteceu no mundo, mas ela sem dúvida nenhuma, para nós que estamos acostumados a controlar tudo, uma civilização controladora, parece totalmente o fim do mundo. Então, eu diria que a primeira coisa a superar é o medo. Com relação ao retorno... Você disse... Você tem um livro sobre coragem, né? Então... Filosofia para corajosos, amor para corajosos e espiritualidade para corajosos. É uma trilogia. Isso mesmo. Isso aí. E isso vem a calhar agora nessa não ter medo. Como é que essa medo e coragem aí, como é que é isso? Coragem para ficar em casa ou coragem para sair de casa? O que você acha aí? Agora o desafio é coragem para sair de casa. Porque tem gente que está achando que vai poder viver embaixo da cama até a vacina chegar, né?
Uma outra coisa é o seguinte, esse processo... Tem gente que não pode ficar em casa, né, Pondé? Como? Tem gente que não pode ficar em casa, né? Assim, mais da metade do país. Mais da metade do país não pode ficar em casa. Pedir lockdown no Brasil, ou aqui em São Paulo, como se discutiu, é ser um alienado da realidade. Não há como se fazer lockdown no Brasil. Mas, mesmo aqueles que podem ficar em casa, não podem ficar em casa para sempre. Porque a economia quebra, você enlouquece, o relacionamento degenera, porque a vida é feita socialmente. Agora, esse retorno é um retorno que vai ser lento, gradual, estressante, né? Assim, o problema econômico é muito grave. É grave até entre médicos. Né? Você tem médico médico sendo demitido. Tem gente que acha que os médicos hoje são todos clínicos e tal. Mas não é bem assim. O grande médicos que não... O quê? O que você falou? Não, a gente tem essa experiência, né? A gente tem essa experiência que o profissional, ele muitas vezes, em alguns momentos, as pessoas batem palmas, mas em outros momentos ele tem, a gente viu isso, as notícias, né, correndo, que existe também aquele receio do relacionamento e assim por diante, mas isso tudo, na verdade, como o vírus ele pode estar presente em qualquer pessoa, né? A gente sabe que isso ele não tem endereço, né? Ele não tem, qualquer pessoa pode estar com o vírus. Então, essa superação tem que ser de todos, não só dos profissionais da área de saúde, né? Você falou que a gente vai ter que sair de casa, tal. Essa ideia de que a crise, a terra arrasada, florescem coisas boas no pós-crise, né, no pós-pandemia. A gente vê alguns países aí que já estão começando, né, a Espanha, a Alemanha, a pensar agora em realizar, voltar às suas atividades. E o que você acha? O Brasil vai ter a gente vai ter a capacidade de passar por isso e crescer mais? A nossa cultura é uma cultura que promove, vai pensar em atuar fortemente para ser um país mais forte e desenvolvido depois disso? O que você acha? Olha, acho que tem vários elementos que você perguntou. Assim, a história das epidemias não mostram que depois da epidemia floresce nenhum mundo melhor, tá? Isso é uma ilusão. Uhum. A história nos ensina que existem transformações, muitas vezes econômicas, técnicas, de gestão pública, como se fala hoje em dia, mas a humanidade não fica melhor depois da epidemia. Isso é conversa da carochinha. Historicamente, não há nenhum zero. A humanidade continua sendo do jeito que ela é. Às vezes capaz de atos de generosidade, muitas vezes capaz de atos exploratórios, oportunistas, como já estão acontecendo, certo? Então, não há nenhum fundamento para se falar que o mundo sairá melhor dessa pandemia. Isso é marketing barato. Agora, você tem fatores, por exemplo, durante a peste negra na Europa, principalmente no século XIV, ao mesmo tempo que se costumava emparedar famílias inteiras porque uma pessoa tinha peste, então se emparedava todo mundo, certo? Vivo. Ao mesmo tempo, a epidemia matou 1/3 da população europeia, então o trabalhador que sobreviveu ganhou mais. Certo? Uhum. Ganhou mais. O que isso significa? Foi mais importante. A oferta de trabalho foi maior do que a demanda. O que eu quero dizer com isso? Se eu estivesse falando aqui para unicotianos,
né? Que não é o caso, nem eu sou cotidiano, eu diria que eu estou fazendo uma espécie de tentativa de tratamento maduro da epidemia. A epidemia não vai criar seres humanos melhores, porque o ser humano é do jeito que ele é. Eu dei o exemplo da peste negra, porque naquela época, ao mesmo tempo que se emparedou gente viva para combater a contaminação, quem sobreviveu ganhou mais, certo? Uhum. Como funciona? A humanidade ela funciona de forma concreta, ela tem uma vocação a ser exploradora, ela tem vocação a ter muito medo. Isso não é bom para as virtudes, o medo não é bom para as virtudes, porém, existem avanços técnicos, científicos, certo? Existem avanços na forma de organização econômica, pode haver avanços do ponto de vista da gestão pública de resolução de problemas. Isso é o que a história nos ensina, não que as utopias, que estão sempre erradas, nos ensinam. Então, assim, a Alemanha, por exemplo, não virou uma terra arrasada com essa epidemia. A Alemanha passou pela epidemia, está passando de uma forma bastante organizada, porque é um país muito rico, acostumado a obedecer ordens bastante fortes vindas do governo, muito organizado, e isso fez com que a Alemanha fosse melhor do que a Itália, por exemplo, ou do que a Espanha. Mas mesmo a Itália e a Espanha vão superar. O Brasil também vai superar. Vai superar com desigualdade social do jeito que ele tem, que provavelmente será pior no momento imediato à pandemia, vai superar com a mortalidade muito mais alta da população pobre, como todo mundo já sabia que ia acontecer, mas o país vai superar. A humanidade sempre supera epidemias, sempre superou até hoje. E não há por que achar que ela não vai superar agora. Você ciência, né? E a gente está vendo aí que os estudos, as pesquisas, elas estão tendo um valor significativo. Inclusive, ontem eu voltava para casa e escutei na rádio uma discussão sobre artigo científico que saiu no Lancet, né? E são discussões que estão mais à tona, inclusive nas conversas sociais que vem acontecendo. O que você está achando da ciência aí sendo muito discutido? Você acha que isso vai ser uma rotina para a gente agora, a gente começar a olhar para dados, a gente começar a tentar viver a nossa vida mais baseada em informação, com dados mais precisos, apesar de todas essas dificuldades, a gente entender realmente, quando existe uma pandemia, a gente não tem a certeza do que está acontecendo. Nós não temos nenhum tratamento, infelizmente, ainda definitivo para o Covid-19, né? E aí, o que você acha? A ciência aí, ela busca a verdade, né? Mas ela não tem sempre essa resposta. Como é que você está enxergando essa história dos dados e de tantas discussões relacionadas às publicações e o valor da ciência nesse processo aí? Olha, eu acho que as pessoas comuns que não têm repertório científico não entendem praticamente nada do que estão vendo, certo? Elas estão recebendo informações. Imagine o que uma pessoa normal, sem repertório médico, sente quando ouve na mídia informações do tipo a Covid-19 pode levar a problemas cardíacos, como miocardite, ou problemas cerebrais. Ela só entra em pânico. É só isso que acontece. Então, eu acho que a difusão de informação científica hoje, na mídia em geral, ela é necessária porque é a sociedade refletindo sobre o que está acontecendo. Mas as pessoas que não têm repertório minimamente médico, epidemiológico, imunológico, elas não entendem praticamente nada do que é discutido. A única sensação que elas têm é que o mundo está acabando e que ninguém sabe direito o que está fazendo e que cada um fala uma coisa. Porque a ciência, nem a medicina, é um monolito.
quem tem formação em epistemologia, que é a teoria da ciência, sabe, não existe a ciência. A ciência é um método. Ela é um método aplicado em diversas dimensões do universo empírico. A medicina, por exemplo, é cada vez mais protocolar. Você tem protocolos de aplicação de medidas que estão muito distantes do que o senso comum entende. Quando vem a epidemia, por exemplo, a epidemiologia é uma área da medicina que reúne 3 grandes ferramentas: cálculos matemáticos e estatísticos, modelos matemáticos, que são aplicados a dados. Esses dados, por sua vez, transitam pelo campo da imunologia, da própria infectologia, da fisiopatologia do vírus, e tem um terceiro terreno, que é a sociologia. A epidemiologia é uma ciência social. Portanto, por isso que o médico epidemiologista, ele também é um cientista social, porque a epidemia segue os contornos sociais do lugar onde ela se instala. Portanto, a epidemiologia lida com fome, com miséria econômica, com falta de esgoto, com falta de educação. Então, ela é da medicina, de todas as áreas da medicina, a que transita mais pelas ciências sociais, né? Então, eu estou dizendo isso pelo seguinte: quando se fala em ciência hoje, é claro que, basicamente, quando se fala em ciência, as pessoas pensam em remédio e vacina. É isso que as pessoas querem saber da ciência: remédio e vacina. E é assim que a ciência tem feito. Hã? O que você falou? É a pergunta do momento, né? Quando é que a gente vai ter a vacina, né? A gente está esperando isso aí, vai demorar um pouco, né? Mas realmente essa é a preocupação. Você acha que se a gente tivesse uma vacina... Essa foi uma pergunta que foi feita para a gente aqui. Se tivesse uma vacina, as pessoas com medo de ter o coronavírus, que não são muito a favor da vacina, elas se vacinariam? Você acha que nesse processo de pandemia o comportamento mudaria? É difícil de te responder, né? Olha, eu normalmente acho antivacinista rico mal informado. Tá? Primeiro porque o vacinista é normalmente gente de classe média para cima que acha que você pode curar uma doença grave com chás orais. Entende que a vacina, na verdade, é uma forma de agressão. Veja, eu não sou um alopata fundamentalista, certo? Eu não sou um alopata fundamentalista. Eu acredito que você pode ter medicações alternativas, inclusive homeopáticas, que tenham razoável impacto em processos sistêmicos, de fundo, que a gente não sabe muitas vezes como funciona. Porém, neste momento, eu acho muito pouco provável que antivacinistas não tomassem a vacina contra o coronavírus, por causa do medo, por causa do grau de irresponsabilidade que seria em relação aos seus familiares, em relação às pessoas com quem eles trabalham, né? Então, veja que antivacinistas e terraplanistas estão bem quietinhos agora, tudo com medo do Covid. Cortou um pouquinho. Você ouviu o que eu falei? Eu falei que os antivacinistas e os terraplanistas estão todos com medo do coronavírus agora, porque querem vacina. Cortou. Você está me ouvindo agora? Agora estou. Cortou um pouquinho. Eu estava terminando a resposta dizendo que eu acho que os antivacinistas e os terraplanistas agora estão quietinhos com medo do coronavírus. Os antivacinistas vão todos tomar vacina contra o coronavírus. Talvez não tomar.
Pondé, eu sou médico há 20 anos, né? E desde que eu e meus colegas, a gente vem falando que dificilmente a gente tem leitos vagos, por exemplo, em UTI, mesmo antes da pandemia, sempre foi uma discussão. Se você olhar para trás o histórico das televisões, né, existiam camas nos corredores dos hospitais e assim por diante, né? A ideia é que a pandemia só iria agravar isso ainda mais. Muitos trabalhos já estavam sendo feitos para diminuir essas dificuldades, inclusive essas ações de gestão, de Lean Six Sigma, tal, para tentar diminuir o processo de dificuldade de leitos que existia previamente. E a pandemia veio a trazer isso. E com isso veio uma ação fortíssima, né, para leitos de UTI, estádios viraram hospitais, né, em algumas cidades, como aí em São Paulo, e a gente viu uma ação muito forte voltada para a área de saúde, e que a gente também não, a gente vê que existe essa necessidade em outras áreas, por exemplo, educação, né, que são dificuldades que existem ao longo no nosso país cronicamente, mas a gente viu uma ação muito forte que acabou acontecendo e talvez assim possa, quem sabe, se manter. Você acha, né, que no pós-pandemia essa preocupação vai perdurar, de a gente ter uma saúde de mais qualidade, de a gente dar educação melhor à nossa população? O que você acha que pode acontecer nesse período pós-pandemia? Ou vai voltar ao normal, ao que era antes? Assim? Olha, de novo voltando à história, né? Porque a gente tem que olhar para a história, porque é a única ferramenta que a gente tem para poder dar alguma resposta que não seja puro achismo, tá? Então, assim, você está me ouvindo bem? Está me ouvindo bem? Então, o que a história nos mostra é que mudanças decorrentes de epidemias são diretamente proporcionais ao estrago que a epidemia faz. Tá? Então, quanto pior a epidemia, quanto mais desgraça ela causa, quanto mais morte ela causa, quanto mais transtorno econômico ela causa, mais ela diminui, por exemplo, desigualdade social. Tá claro o que eu estou dizendo? Tá claro? Quer dizer, eu estou descrevendo um fato histórico. As epidemias causam transformações como diminuição de desigualdade social na direta proporção do número de mortes que elas causam, tá? Da violência, da disrupção da normalidade que elas causam. Esta epidemia, até agora, não é uma epidemia estatisticamente letal, altamente letal. E esse argumento tem que ser muito bem compreendido. Ele é um argumento para adultos. E grande parte da discussão pública não é adulta, é infantil. Eu não estou dizendo que essa epidemia não causa sofrimento. Eu estou dizendo que, historicamente, as transformações importantes acontecem de forma rápida, né? Porque pode acontecer ao longo de séculos, mas de forma rápida, elas só acontecem quando você tem um transtorno muito violento. Por exemplo, a Revolução Chinesa causou uma diminuição de desigualdade social, porque ela matou muita gente. Ela foi muito violenta. A Segunda Guerra Mundial e a Primeira, a mesma coisa na Europa. A Guerra de Secessão nos Estados Unidos, a mesma coisa. Porque foram extremamente agressivas. Eu não estou dizendo que isso é legal. Eu estou descrevendo como as coisas até agora aconteceram. Essa epidemia, ela não tem letalidade estatisticamente alta,
Portanto, ela não é considerada, até agora, pelos especialistas em história das grandes tragédias mundiais, como uma epidemia que deverá causar muitas transformações. É claro, educação remota, trabalho remoto, mas isso é discussão de rico, certo? Trabalho remoto, educação remota. A maior parte da população mal tem computador, mal tem Wi-Fi, mal tem celular. Portanto, discutir educação remota no Brasil é discutir educação remota da classe média alta para cima, porque a maior parte da população não tem condições materiais para ter educação remota, mesmo que minimamente remota. Então, portanto, para responder a você se vai haver uma transformação do sistema de saúde brasileiro, que você muito bem descreveu, todo mundo sabe que morte no sistema de saúde nunca deu mídia, sempre foi invisível, sempre teve gente pelos corredores, gente que não consegue marcar consulta. Todo mundo que sabe minimamente sobre saúde pública no Brasil sabe disso, certo? Se com o surgimento da necessidade de fazer hospital de campanha, como foi feito, por exemplo, aqui em São Paulo, né, que você citou, e não só no Brasil, né, foi feito também na Europa, na Itália, na Espanha, quer dizer, se isso causará um impacto tão grande que gere mudança na gestão de saúde, que gere mudança na gestão econômica da saúde, que gere mudança na gestão política, não dá para dizer. Qualquer resposta será puro achismo, certo? Do ponto de vista da observação científica, do comportamento histórico, a tendência é que não cause. Por quê? Porque os danos não são tão grandes. Como eu falava antes, é possível que, passado o trauma, tudo volte a ser como era antes. As pessoas esqueçam e as mazelas da saúde pública continuem sendo como era antes. Agora, eu, como grande parte das pessoas, espera, e aí não tem nada de opinião histórica fundamentada, eu espero que uma maior integração do sistema de saúde privado e público aconteça no Brasil, porque a medicina brasileira é muito baseada no modelo americano, para enriquecer alguns, dar atendimento bom a 1/4 da população, certo? E 3/4 da população fica quase sempre às moscas, certo? Então, assim, a Europa, ela se saiu melhor justamente porque o sistema de saúde na Europa é mais socializado, é um sistema de saúde mais igualitário. Então, eu espero que mude, meu caro, mas não acredito que mudará facilmente. Você está me ouvindo? Sim, a gente pegou aqui estava cortando um pouquinho, mas agora eu peguei uma outra ferramenta aqui, estou te escutando super bem. Deixa eu te falar uma coisa. Você acha que tem... A gente falou ali de superação, né? As características e personalidades de pessoas mais fortes, pessoas que têm maior capacidade de superar seus desafios, de encontrar o seu alvo, o seu objetivo de vida, né? Como que a pessoa... Você acha que a pessoa encontra esse caminho de uma maneira espontânea, estudando? Como é que a pessoa encontra esse momento e ele supera as suas dificuldades? Como é que ele encontra o sucesso na sua vida? Você acha que existe um processo para que as pessoas que são mais
têm mais sucesso na vida, elas têm um caminho diferente, elas encontram o que elas gostam de fazer. Como é que é esse processo, Pondé? O Daniel Goleman fala de inteligência emocional, né? Outros falam que, na verdade, o que interessa é o trabalho, né? A fruta não cai da árvore, né? A vaca não dá leite, aquela história, né? O que você acha disso, né? Quando a gente fala em superação, em a gente se superar sempre, todos os dias, superar essas dificuldades que a gente está vivendo. Fala um pouquinho para a gente disso, assim. Olha, eu acho que há dois ambientes que se pode discutir isso. Isso é uma discussão especificamente em relação à pandemia, específico, né? E outra coisa é, como você falava no começo, uma ideia de superação no geral. Veja, eu não acredito em fórmula. Isso. Não acredito em autoajuda e não acredito em discurso motivacional. Certo? Não existe fórmula. Eu acho que fórmula é só um pacote que algumas pessoas criam para ganhar dinheiro com a ingenuidade dos outros. O fato é que, às vezes, você tem que arriscar. Você falou uma coisa que eu acho muito importante, que é o seguinte: fazer o que gosta. Certo? Para você fazer o que gosta, você precisa de ter uma certa sorte também. Eu penso na minha própria história. Desistir da medicina para ser filósofo, com um filho e casado, eu fui considerado por quase todo mundo como um irresponsável, um psicopata, um sujeito sem nenhuma noção. E se eu estivesse olhando de fora, eu pensaria a mesma coisa. Do ponto de vista estatístico, eu estava forçando a curva. Deu certo, por uma série de razões. Pela minha mulher, que sempre me apoiou o tempo inteiro, certo? Não foi aquele tipo de esposa que só pensava em dinheiro, tá? Porque tem uma mulher que só espera do outro dinheiro e serviço, né? Eu dei sorte, muita sorte. Dei sorte com os filhos, dei sorte com a família, a minha família, que é uma família inteira de médicos, mas não de médicos que acham que querer ser filósofo significa que você é um idiota, certo? Dei sorte com o meu sogro, que não mandou me matar, certo? Porque eu estou casada com um estudante de filosofia, tá? Por que eu estou dando esses exemplos? Porque depende de muita sorte na vida. Não é só capacidade pessoal, isso é mentira. É claro que você é corajoso, se você corre atrás, se você é uma pessoa que quer fazer o que gosta, isso é importante. É claro que isso é importante. Mas depende muito do ambiente em que você está. Se você não ter nascido pobre, tá? Se você ter uma boa educação, se ser apoiado pelas pessoas à volta de você. Então, assim, em geral, como no começo da sua pergunta, eu diria que a superação depende de certas qualidades pessoais que você tem, que também depende de sorte, temperamento é destino. Se você é preguiçoso, se você tem uma vocação a ser enrolão, se você tem uma vocação a ser meio... Trabalhador. O quê? O que você falou? Trabalhador, né? Sim. Se você tem um temperamento trabalhador, exatamente isso. Se você acorda cedo, se você gosta de trabalhar, se você não fica reclamando o tempo todo, isso vai ajudar bastante. Ao mesmo tempo, depende das variáveis ambientais, como se fala, no sentido psicológico, do que você tem à sua volta. Da sorte de você, por exemplo, ter uma saúde razoável, certo? Você ter um organismo operacional para conseguir enfrentar as dificuldades, né? Então, agora, no momento em que a gente está vivendo, eu diria que você precisa de todas essas variáveis muito mais. Muito mais. Muito mais.
É, o, o negócio, quando a gente fala em superação, a gente sempre pensa no contexto macro, né? A gente vive aqui, Pondé, também, e aqui até uma homenagem às pessoas que estão, a gente faz nossa homenagem aos trabalhadores aí da área de saúde e tal, e uma homenagem também aos nossos pacientes renais, porque eles não tem como não sair de casa, né? Eles são obrigados a vir trabalhar, a se tratar 3 vezes por semana aqui, né? Então, é uma superação total, né? Desde do momento que eles descobrem a doença e precisam fazer hemodiálise, eles ficam num certo até confinamento, né? Isso até presos a algo que eles precisam superar todos os dias, né? E eu acho que isso a gente deve ter diversos processos de restrições que a vida traz para as pessoas e no dia a dia, né? Às vezes até um autoconfinamento, dificuldades de sair de casa, problemas pessoais. O que você acha que... Você acha que a necessidade agora vai fazer com que as pessoas cada vez mais comecem a fazer um enfrentamento dessa doença de maneira diferente? Olha, eu não acredito que, pelo que elas estão passando, necessariamente elas vão fazer um enfrentamento diferente. Eu acho que elas já têm um mecanismo de superação maior do que os outros. Porque o fato de você ter insuficiência renal e fazer com que você faça hemodiálise, por exemplo, 3 vezes por semana, e você continua querendo viver, já indica uma superação maior. Uma capacidade de superação maior. Então, para uma pessoa como essa, uma pessoa plenamente normal, fisicamente, psicologicamente, que reclama da sorte na pandemia, é quase alguém que tospe no prato que come. Certo? Então, assim, são situações incomparáveis. Então, É verdade. na verdade, são as outras pessoas que precisariam aprender com essas pessoas o que significa superação de restrições. Entendeu? Essas pessoas, é claro que... Essas pessoas especificamente que você citou, é claro que talvez a alegria de ter superado a pandemia em sendo um paciente com insuficiência renal, ainda dê a elas mais a sensação de que vale a pena superar a patologia, o quadro clínico que elas têm. Mas elas já experimentam superação e heroísmo muito antes de nós, né? Todos os dias. Sim, todos os dias. É verdade. E isso tem outros grupos também que não têm o tempo, né, para pensar, né? Pessoas que tiveram diagnóstico de câncer, pessoas que têm outras restrições aqui, que também estão nos vendo, que também estão se superando e que, na verdade, estão tendo um enfrentamento muito maior do que outras pessoas que precisam ir, né, trabalhar, como você disse, né? Isolamento não é para todo mundo, né? A gente tem que realmente fazer diferente, né? Isso é fundamental aqui, porque aqui em São Paulo a gente está tendo, agora um pouco menor, uma discussão muito grande sobre lockdown, né? E como eu dizia, a ideia de que o brasileiro possa enfrentar a pandemia como holandês é uma alienação gigantesca da realidade. Sim. Você falou aí da Europa você acha que as pessoas, apesar de estarem em países diferentes, culturalmente eles são diferentes, nós somos diferentes, né? Os orientais, por exemplo, já usavam máscara muito antes da pandemia, até porque já viveram isso, né? Você acha que eles têm essa prática diferente
por serem mais disciplinados que a gente? Você acha que a gente vai ser mais disciplinado depois desse processo? O que você acha? De novo, acho que depende do tamanho do estrago, né? Eu insisto nesse argumento, porque esse argumento é histórico, né? É o que a gente aprende. Esses processos impactam na dependência do estrago. Por exemplo, a América Latina nunca viveu no seu continente uma guerra devastadora como a Europa viveu, ou como a América do Norte viveu, os Estados Unidos viveu também. Uma devastação gigantesca com a Guerra de Sucessão, a própria Guerra de Independência. De novo, eu não estou fazendo um culto às tragédias. Eu estou dizendo, hoje a gente sempre tem que repetir, porque o entendimento em redes sociais muitas vezes é muito baixo, estereotipado, né? Porque assim, um dos argumentos históricos para a desigualdade social endêmica, que não é nem epidêmica, é endêmica no Brasil, é o fato, no Brasil, não, na América Latina em geral, é o fato de que aqui você teve massacres, mas você não teve confrontos muito graves antes, nem processos epidêmicos gerais como peste, que assolou a Europa tantas vezes, porque se chegava a pé do Oriente na Europa, se chegava a pé. E para chegar aqui você precisava de barco, né? Como foi que aconteceu, porque era muito longe e não tinha caminho por terra. Então, assim, eu não acredito, não me parece provável que a gente facilmente assuma comportamentos semelhantes aos orientais. Chineses, coreanos, japoneses, são populações que têm um histórico cultural bastante coletivista. Mesmo Coreia e Japão, que têm democracias, são sociedades muito impactadas por culturas tradicionais, pouco individualistas, e populações muito grandes. Mesmo na China, que é maior do que o Brasil, você tem uma população de quase 1,5 bilhão de pessoas. E, portanto, você está... o costume com epidemias locais, com a necessidade, inclusive, da poluição de usar máscara, é muito antiga. Então, eu não acho que, de repente, a gente vai ficar igual aos orientais. Veja que a Índia, que tem uma população quase igual à chinesa, num território muito menor que a China, não tem a disciplina que a China tem. Certo? Então, eu acho que a cultura chinesa, japonesa e coreana são culturas muito mais disciplinadoras do que a indiana, por exemplo. Então, não dá para fazer comparações muito fáceis entre uma cultura e outra. Não acho que a gente vai ficar igual aos chineses, ou igual aos coreanos, ou igual aos japoneses. Não me parece provável. Não temos elementos que mostrem isso. Eu acho que o Brasil agora tem que se preocupar. Se ele tiver que eleger uma meta, né? Se ele tiver que eleger uma meta, a gente, como brasileiro, deve eleger uma meta. Melhorar a qualidade dos políticos. Melhorar a qualidade dos políticos. Jogar fora políticos irresponsáveis, corruptos, que se vendem como pessoas que vão salvar o mundo, irracionais. Está aí uma coisa que a crise agora pode, talvez, nos ajudar a ter eleições em 22 menos ruins do que a gente teve em 18. Isso talvez nos ajude, em alguma medida, a epidemia, tá? E também prestar atenção no abismo entre saúde pública e privada no Brasil, que é obsceno. Se a gente conseguir olhar para essas duas coisas, o que eu não acho que a gente vai conseguir tão facilmente, talvez a gente aprenda alguma coisa com a epidemia. Talvez. Isso é mais importante do que discutir solidariedade nesse momento. A solidariedade é importante, tem valor de mercado, melhora a marca, melhora a vida de quem está com fome, sem dúvida, no momento da crise. Mas a médio prazo seria muito mais importante a gente melhorar o nível de debate. Pondé. Diga.
Legal. Estou vendo uma pergunta. A Luciane, médica aqui na Fundação, ela mandou uma pergunta aqui para a gente. O que você acha? Qual que vai ser a pior consequência que a pandemia vai trazer para a sociedade, na tua opinião? No Brasil, a piora da desigualdade social. Acho que é a pior consequência. A piora da desigualdade social. No sentido mais imediato, uma dificuldade muito grande de voltar à vida normal por causa do medo, certo? Principalmente das classes médias, que ainda mantém algum nível de vida. Mas, no geral, a desigualdade social. Você vai ter mais gente pobre, mais classe média empobrecida, pequeno empresário falido, certo? E ainda maior acúmulo de renda e capital no menor número de pessoas. Então, Luciane, eu acho, e não só eu, que a pior consequência que a pandemia vai trazer para a sociedade brasileira, não para discutir no mundo em geral, é piora da desigualdade social e mais empobrecimento a médio, curto e médio prazo. É isso que provavelmente vai acontecer. Já está acontecendo. Só que os efeitos de uma crise econômica, eles são como bomba de efeito retardado. Agora está todo mundo panicado com o número de mortos. À medida que esse número for diminuindo e a mídia for cobrindo menos esses números, eles forem ficando invisíveis, aí a devastação econômica vai aparecer. Hoje saiu, né, uma reportagem no New York Times que realmente aumentou a riqueza das classes mais ricas já, né? Então, realmente esse é um grande desafio que nós temos, né? E que vem de encontro aí a essa discussão de a gente tentar fazer o nosso país andar e com dificuldades grandes aí, né? A gente que está preocupado com a saúde, né? A gente entende que a saúde não é só naquele momento do atendimento, e sim também algo mais macro, que as pessoas precisam não só no acesso ao hospital, mas no entorno, como você disse lá atrás, no início da nossa discussão, né? Saneamento básico, vacinação, educação, isso tudo é que faz a diferença, né? Eu acho muito legal que você desdobra que as pessoas tentam fazer com que as coisas estejam dentro de uma caixinha, e não é bem assim, não é? Fala um pouco disso para a gente. As coisas não cabem dentro de caixinhas. Por isso que fórmulas de autoajuda são mentirosas, porque são caixinhas coloridas que são oferecidas às pessoas, né? Assim, eu diria, sabe, assim, se é possível que o Brasil aprendesse alguma coisa com a pandemia, o que eu acho muito difícil, mas eu acho que uma coisa fundamental seria uma declaração de guerra à desigualdade social no Brasil. A pandemia trouxe isso como fato inexorável, né? E a tendência à pandemia do mundo hoje, essa pandemia é provavelmente a primeira de outras, porque o mundo é globalizado, as pessoas viajam, elas fazem negócios, elas fazem turismo, elas não vão parar de fazer isso, não vão parar de fazer isso, porque o mundo não pode parar, porque se ele para, ele explode, ou implode, talvez, não explode. Então, o mundo não vai parar. A economia não pode parar, porque a economia girando faz a vida girar e faz a vida acontecer. Economia é vida. Economia não é contra a vida, ela é vida. Então, eu acho que o Brasil agora devia declarar guerra à desigualdade social. Ela sempre existiu, mas uma das coisas que a gente aprende
com crises históricas, às vezes, é perceber que elas aceleram processos. E, no caso brasileiro, a epidemia tem acelerado a visibilidade da desigualdade como fato estrutural. Isso só se resolve com economia e gestão política, e não com mesada para pobre. Só se resolve com economia, empreendedorismo, maior capital e maior gestão política e pública. Legal. Olha só, a gente está chegando no fim do nosso tempo, né? Então, eu quero rapidinho fazer um agradecimento muito especial a você, ao Maicon, a Vanessa, que conversaram com a Dani, né? Lá, que a Vanessa faz o curso com ela na Unicote lá, e então colocaram toda essa conversa aqui, que a gente pôde crescer muito com você, muito legal. As pessoas envolvidas aqui na nossa instituição também, e com certeza aí contigo, um agradecimento especial. Eu tenho um grupo de amigos, Pondé, vou te contar aqui, não é sem nenhuma rasgação, mas é uma história verídica que aconteceu há uns 15 dias atrás. E nós estávamos conversando, e aí veio a história de quem era um grande filósofo. E aí os amigos foram falando, filósofos gregos, filósofos do passado, e um amigo meu, Guilherme, falou: olha, eu gosto muito do Pondé, né? Jamais sabendo que nós estaríamos juntos aqui agora, né? E é muito legal, porque a gente consegue aprender com você e entender um pouco sobre como é ser você, né? Aprender como filósofo, né? A gente, na nossa sociedade, não tem muito isso está cada vez aparecendo um pouco mais, acho que até em virtude da comunicação, mas a gente vem aprendendo com você todos os dias. Então, um agradecimento especial. Você tem um filósofo de preferência tua? Quem é a pessoa que fez você pensar, pô, vou fazer filosofia, ou depois que você for estudar, quem é que é a pessoa que você mais gosta de estudar e ler, ou gostou, né? Como é que... Olha, então, antes de responder para você, eu vou responder uma pergunta da Michele, que apareceu aqui na tela. Acho que o nome dela é Michele, se não me engano. Opa, tem uma pergunta? Eu não vi essa pergunta. Apareceu aqui na tela uma pergunta. Se não me engano, o nome dela é Michele. Eu posso estar enganado. A pergunta é se... Acho que é Michele o nome dela. Que eu prestei atenção na pergunta, eu não prestei tanto atenção no nome. Mas, assim, se o mundo vai ser mais remoto e menos físico. Uhum. Olha, eu acho que, numa série de atividades, a gente acabou aprendendo a usar mais tecnologia remota. Mas isso gera uma tendência. Fernanda Michele, isso mesmo. Fernanda Michele. Então, assim, eu não acho que o mundo vai deixar de ser físico, porque nós somos uma espécie social e física. A gente precisa de contato. Mas eu acho que, dependendo da área do trabalho, mais tecnologia remota poderá ser usada, como já é usada em outros países, não tanto no nosso, mas poderá ser usada por uma questão de aprendizagem do uso dessa ferramenta e de ganho. Vou dar um exemplo. Nós temos um laboratório na PUC, aqui em São Paulo, um laboratório do qual eu sou diretor acadêmico, que a gente descobriu que nossas atividades online atingem vários estados brasileiros. A gente já sabia disso, mas a gente não tinha visto o rosto e os nomes de onde essas pessoas vêm. Então, a gente, mesmo depois da pandemia, vai fazer atividades, como já fazemos, online, para que pessoas que querem fazer pesquisa no nosso laboratório possam fazê-lo de forma remota. Então, isso é um exemplo do que vai acontecer. Mas o nosso laboratório vai continuar tendo, prioritariamente, atividades presenciais e físicas, certo? Mas a atividade remota vai ser agregada. Agora, com relação à tua última pergunta, assim... A gente ainda vai se abraçar, então, né, Pondé?
Claro, as pessoas vão se abraçar, vão se relacionar. Claro que sim. Isso não tem como, né? Senão o mundo acaba. A sociedade precisa disso, o ser humano precisa desse calor, né? Claro, claro. Olha, o primeiro autor que me levou a refletir, a pensar nas coisas, não foi na filosofia, foi enquanto eu ainda estava na medicina, quando eu comecei a estudar psicanálise, foi Freud, tá? Freud foi o primeiro autor que me fez pensar nas coisas psicologicamente, filosoficamente, tá? Então, foi a psicanálise que me despertou interesse pela filosofia. Agora, na filosofia são vários, e não só na filosofia, não tem um autor. Nietzsche foi um autor que eu sempre li muito ainda na graduação. Os gregos, céticos gregos, que eram médicos e filósofos. Na literatura, Dostoiévski, Nelson Rodrigues, Tolstói, né? Também na filosofia, Sartre foi muito fundamental no começo do meu interesse pela filosofia, né? Pascal, Schopenhauer, né? São muitos, não tem um só. Mas o primeiro foi Freud, que não era filósofo, era médico e psicanalista. Ok? Legal. Pondé, muito legal, obrigado por essa aula, né, que você deu aí para a gente. Quando você vir a Joinville, vem aqui nos visitar, vai ser um prazer te receber e você conhecer mais profundamente aí o trabalho da Fundação ProRim, e um agradecimento especial a todas as pessoas envolvidas aí com você e com a gente, que nos receberam tão bem, né, em todo esse processo de você estar aqui conosco no dia de hoje. Obrigado pelo convite. Então, aguardo você por aqui e continue aí transmitindo essa mensagem tão legal aí para todos nós. Um abraço, viu? Muito obrigado. Um abraço para vocês. Até logo. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.